Um protestante comentou no meu vídeo dizendo que na Igreja Católica não existe conversão, não existe mudança de vida. Ou seja, ele já cometeu um erro, um pecado, quando ele julga uma religião inteira por causa do seu achismo, quando ele julga uma religião inteira dizendo que não há conversão naquela religião, simplesmente porque ele odeia essa religião, que é a Igreja Católica. O ódio que ele tem pela Igreja Católica cega ele e leva ele a julgar, a condenar toda a religião, todos que fazem parte da Igreja Católica. Pois eu garanto para você que na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Jesus Cristo, existe conversão. Eu sou prova viva disso, que há conversão na Igreja Católica, que há mudança de vida na Igreja Católica. E conheço muitos que passaram pela igreja, que chegaram na igreja e hoje são novas criaturas, transformadas pelo poder de Deus. Mudar de vida é abandonar o pecado, as coisas deste mundo, aquilo que nos afasta de Deus. Isso é mudança de vida, isso é conversão. É quando você está indo num caminho que você sabe que aquele caminho é errado, é você parar e voltar para trás e buscar um outro caminho. Isso é conversão, é mudança de vida. A conversão, ela é todos os dias. Todo dia eu tenho que lutar contra o pecado. Eu tenho que lutar para não cair no pecado, porque o pecado está aí todos os dias na nossa frente. E nós temos que ser fortes, temos que viver segundo o Espírito Santo e lutar contra os desejos da carne todos os dias. E é na oração, é no jejum que nós vamos encontrar força para vencer o pecado. Lá em Gálatas 5:19 vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, inimizade, brigas, ciúme, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andamos também de acordo com o Espírito. Ou seja, os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne e suas paixões. E nós temos que lutar todos os dias para conseguir continuar firme na caminhada. Aquele que é católico verdadeiro, que pratica a fé católica, que aceitou Jesus no seu coração, ele crucificou a carne e suas paixões e ele vive segundo o Espírito. Ou seja, há conversão em qualquer religião, basta a pessoa querer. E em toda religião existem pessoas que vivem segundo o Espírito e outras que vivem segundo a carne. Muitas vezes está dentro da igreja, mas ainda não mudou de vida. Mas nós não podemos julgar ninguém. Quando essa pessoa tiver um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, essa pessoa vai ser transformada. E ela vai crucificar a carne e suas paixões e vai viver segundo o Espírito. Mas tudo tem seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo de conversão. Mas nós não podemos julgar e dizer que tal religião não existe conversão.
todas as religiões existe conversão, mudança de vida. Depende de cada um querer essa mudança de vida. E eu vivo essa mudança a cada dia na minha vida. Vivo para agradar o meu Senhor Jesus Cristo. A cada dia da minha vida. Eu busco essa conversão contínua. Todos os dias eu busco viver a conversão verdadeira e lutar todos os dias contra o desejo da carne. Para viver segundo o Espírito, que é o desejo de Deus para cada um de nós. É que vivamos segundo o Espírito, crucificando os desejos e as paixões, vivendo segundo a vontade de Deus. Em toda religião, tem pessoas que vivem segundo o Espírito Santo, que vive a santidade, que busca viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas também tem aquelas que estão ali e ainda não teve um encontro pessoal com Jesus e vive de qualquer maneira. Às vezes até fala de Deus, até diz que tem fé, mas ainda não conseguiu abandonar as práticas do pecado. Na Igreja Católica conheço muitas pessoas que vivem segundo o Espírito Santo, vive a santidade, a castidade, que busca viver conforme os ensinamentos de Jesus. Assim como tem aquelas também que vivem de qualquer maneira, que está dentro da igreja, mas ainda está vivendo no pecado. A mesma coisa nas igrejas protestantes. Existem pessoas que vivem segundo o Espírito Santo. E também tem aquelas que vivem as práticas do pecado. Está na igreja pregando, orando, falando de Deus, mas não vive o que prega. Vou dar um exemplo. Conheço um casal de pastores que pregam encontros de família, cantam lindamente os dois. Um tempo atrás, essa pastora envolveu com um membro da igreja dela e ela teve um caso com esse membro, um caso extraconjugal. E ela já tinha algum tempo que ela estava relacionando com essa pessoa da igreja dela, que participava na igreja dela. E o marido dela, que também é pastor, descobriu esse caso. Pegou algumas conversas dela no celular com esse rapaz que ela estava relacionando, conversas comprometedoras, fotos, e ele estava decidido a separar da esposa, que é pastora também. A situação ficou bem complicada. Esse casal que eu estou falando, eu conheço há muitos anos. Foi coisa que aconteceu agora, né, pouco tempo atrás, e ele estava decidido a se separar. E o meu esposo chegou contando essa história e falou que ele estava decidido a separar. E eu falei para ele assim: aposto com você que não vai ter separação. Ele não vai separar dela. Ele falou: mas por quê? Eu falei: porque envolve o ministério deles, dinheiro. Porque eles têm o próprio ministério, eles fundaram a própria igreja deles, a qual está indo muito bem. Então, para eles, o importante para essa gente é dinheiro, é poder. E foi o que aconteceu. O pai dele, que também é pastor, entrou em cena, conversou com ele, pediu para ele perdoar, passar por cima, não se separar, porque tem o ministério deles em jogo. O que estava em jogo era o ministério deles. Se ele se separasse, o ministério acabaria. E foi o que aconteceu. Eles continuaram juntos, ela estava grávida e ele não tinha certeza nem se aquele filho era dele ou se era da pessoa a qual ela estava se relacionando. Mas passou por cima, estão juntos, a criança nasceu, ele assumiu e infelizmente isso acontece. Ou seja, em toda religião tem pessoas que vivem segundo o Espírito Santo e outros segundo a carne, os desejos, as paixões. Estou citando um exemplo de um casal de pastores, que passou por isso. Se fosse na Igreja Católica, nossa, seria um escândalo.
Agora eu vou julgar todos os pastores e pastoras por causa desse caso que aconteceu aqui próximo? Eu não posso julgar. Assim como tem pessoas erradas que cometem erros, pecados dentro da igreja católica, tem pessoas que também que cometem erros, cometem pecados nas igrejas protestantes. Mas eu não posso julgar todos os pastores, todas as pastoras por causa dessa situação, desse caso que aconteceu. Eu não posso. O único que pode julgar é Deus. Assim como nós não podemos julgar todos os padres por causa de um padre que cometeu um erro. Porque nós somos humanos, estamos sujeitos a cair, a pecar. Para não cair, para não pecar, nós temos que estar vivendo segundo o Espírito Santo, em oração, jejum, pedindo a força do Espírito Santo para não nos deixar cair na tentação do pecado. Não podemos julgar nem condenar ninguém. Todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós estamos sujeitos a cair, a pecar. Então, cuidado. Vigie a sua língua. Quando nós apontamos o dedo para alguém, amanhã pode ser alguém que vai apontar o dedo para nós também. Que possamos ser verdadeiramente cristãos. Buscar as coisas do alto. Viver as coisas do alto aqui na terra. Lá na carta de Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.